Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero destacar, na verdade, um pouquinho dessa carta. Esse capítulo 1, Paulo vai falar um pouquinho sobre a história dele. Ele escreve falando da sua ação de graças, dando graças ao Senhor e também ao povo, da igreja de Filipos. Também ele fala da oração que ele ora e a alegria que ele tem de orar por esse povo abençoado. Mas a partir do versículo 12 ele vai falar um pouquinho do sofrimento dele, do nível do sofrimento de Paulo e como o seu sofrimento contribuiu para o crescimento do Evangelho, para a expansão do Evangelho. E ele fala que por causa da prisão dele, muitas pessoas estão tendo a coragem de anunciar Jesus Cristo. Alguns o fazem, óbvio, com vontade, com alegria, sabendo que ele foi encarregado de anunciar esse Evangelho, mas outros o fazem por inveja, suscitando trazer aí tribulação na vida dele. Mas Paulo fala de algo muito interessante, porque no meio de tudo isso ele faz uma declaração no versículo 21, que é o que eu quero compartilhar com você. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Põe a mão na sua cabeça e no seu ventre e diz assim: Senhor meu Deus, me ajude e me capacite a entender a Tua palavra no meu espírito e a receber com a minha mente a Tua revelação. Abra minha mente, sensibilize o meu espírito para receber a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Vivendo Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, ele disse que ele veio para que os que creem nele tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10, parte B. E ele também diz essa verdade, porque em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém é capaz de ir ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. Então ele é o único caminho, a única verdade e ele é a própria vida. O apóstolo Paulo, lá no Evangelho, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz o seguinte: porque não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo está falando de um nível de vida com Cristo muito forte, muito profundo. E eu acredito que o conceito de vida que nós temos, nós cristãos, ele é muito vago. E eu posso levar isso para todo ser humano. Do ponto de vista da percepção humana, ela é vaga. Do ponto de vista da biologia, ela é vaga. Do ponto de vista da filosofia, ela é vaga. Do ponto de vista até mesmo da religião, a concepção e a percepção de vida, ela é muito vaga. E por que eu falo que ela é vaga? Porque nós estamos tão apegados a este mundo, a essa dimensão de vida, que a gente não consegue, nós não conseguimos nos despreender. Nós temos medo de nos encontrar ou de encontrar o outro lado da dimensão dessa vida. E quando eu falo do outro lado, eu não estou falando da vida pós-morte. Eu estou falando dessa vida, dessa dimensão de que Paulo fala. Não vivo mais eu, dessa dimensão de que Jesus diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Porque a nossa profissão de fé em Jesus Cristo, ela às vezes é uma profissão, de cunho religioso. Ela não é um estilo de vida e muito menos uma declaração de uma identidade. E por que eu falo isso? Porque quando Paulo diz que para ele o viver é Cristo, ele fala dessa dimensão, da mesma dimensão que Jesus vivia e a mesma dimensão que ele declarou em João 17, quando ele disse: olha, eu não sou do mundo como eles não são, e esse ele somos nós. Ele disse: dele a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também do mundo eu não sou. No versículo 16, ele enfatiza ainda sobre isso. Por favor, João 17:16, ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou.
Agora, o que significa tudo isso? Como que eu entendo tudo isso? Como que eu compreendo tudo isso? Como que eu abraço toda essa revelação e toda essa verdade no mundo em que eu estou, não é? E a gente tem dificuldade para entender essas coisas. Paulo fala que para viver Cristo é o mesmo que viver esse evangelho vivo. Mas para isso nós precisamos estar cientes de algumas coisas. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que eu e você que professamos Jesus, que entendemos essa graça, nós precisamos estar cientes de que nós estamos mortos para o pecado e que ele não tem mais domínio sobre nós. Estar morto para o pecado, isso tem um significado absurdamente grande, gigante, profundo. Mas a gente tem dificuldade de entender. Romanos capítulo 6, verso 8 ao 12, lemos o seguinte: ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado, de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos seus desejos malignos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, vocês não precisam mais do pecado. Nós não temos mais por que arrumar desculpas para o pecado, não é? Ah, mas eu sou pecador mesmo. Ah, mas eu erro mesmo. Isso é uma saída que nós damos para mostrar o quanto a gente está longe da dimensão do que é viver Cristo. Porque eu não tenho necessidade de pecado e nem você tem necessidade de pecado. Quem tem necessidade de pecado e peca é a velha criatura, o velho homem, o velho Adão que desobedeceu a Deus. Mas o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, esse não precisa ficar arrumando desculpa. Ah, mas eu sou o pecador. Você não é pecador. Deus não gerou o pecador. Deus gerou filhos que são santos nele, filhos que não precisam viver na prática do pecado. Eu não preciso deixar o pecado me dominar. E é por isso que ele diz: se nós morremos com Cristo, nós também iremos ressuscitar com Ele. E uma vez que Ele morreu, o pecado não tem mais poder sobre Ele, a morte não tem mais poder sobre Ele, mas nele eu posso declarar que o pecado não tem poder sobre mim. Eu posso frear, eu posso dizer não aos desejos malignos da minha carne, eu posso dizer não aos manjares do mundo, eu posso viver nessa dimensão que Jesus quer e dizer: olha, eu não preciso disso, eu não necessito disso, mas na busca do prazer da carne, na busca do prazer do mundo, nós caímos nessa armadilha do pecado e usamos a velha desculpa. Ah, mas eu sou pecador. Ah, eu erro mesmo. Eu falho mesmo. Deus me entende. A questão não é se Deus te entende. A questão é: você entende em que dimensão você vive? Você entende de quem você é filho? Você entende o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Você entende para onde você está indo? Você entende quem te comprou, quem te resgatou, quem te redimiu, quem te deu um novo nome, quem te deu uma nova história? Você entende de que reino ou a que reino você pertence? E esse reino não se alimenta do que você se alimenta. Esse reino não vive do que você vive. É você que deve viver do que o reino te dá. E o reino nos dá uma vida de santidade. Nós podemos dizer isso declaradamente: eu não preciso viver isso, eu não preciso do pecado. O pecado na minha vida, ele tem que ser um acidente. O pecado na sua vida é um acidente, não é algo que eu falo o seguinte: olha, não, mas eu não tenho mais jeito. Não, pecado é um acidente, pecado é uma coisa que pode acontecer, mas não é algo que eu vivo buscando como se fosse algo prazeroso e importante para mim. Usando como desculpa a minha humanidade, usando como desculpa a minha fraqueza, porque aquele que é fraco, e é o que diz a palavra: diga o fraco, eu sou forte. Nós podemos dizer isso.
Nós podemos falar não. Muitas coisas que você faz que você sabe que é errado, você pode dizer não, porque o pecado não tem domínio sobre você. É você que permite que ele te domine. É você que permite que ele faça o estrago que ele talvez faça na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, na sua mente, no seu coração. Mas você não precisa disso. Assim como um bêbado não precisa da bebida, assim como um drogado não precisa da droga, eu e você não precisamos do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós podemos declarar isso abertamente e em alto e bom som, para que Deus, o céu, ouça, mas também para que o inferno ouça, de que eu não preciso dos manjares dele e que ele me oferece. Mas existe uma outra coisa também que o Senhor Jesus me revela e que Paulo declara nesse texto, que viver Cristo é ter essa consciência. Quando eu digo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu tenho que perguntar para o Senhor Jesus, o que é viver nele? O que é andar nele? O que é, de fato, exercer esse padrão que Deus estabeleceu para nós como igreja? Não é o que você vê na internet, não é o que você ouve, não é esse show de coach, de empoderamento humano, não é isso que você vê. O Evangelho não é isso. O Evangelho é muito mais profundo, muito mais alto, muito mais elevado. O Evangelho não é pregado para te preparar para viver nesse mundo. O Evangelho é pregado para te preparar para a eternidade, mas para você vencer o mundo. O Evangelho não te prepara para você viver neste mundo. O Evangelho te prepara para você vencer o mundo. Para você não se estabelecer aqui, mas se estabelecer na glória, se estabelecer no céu. E como que a gente vive isso? Paulo diz que quando nós vivemos Cristo, nós temos a ciência de que a obediência a Cristo é um dever, assim como ele obedeceu o Pai. Nós não andamos mais para obedecer às nossas vontades, os nossos desejos. Embora eles sejam importantes, eu preciso ver se esse desejo está, de fato, coadunado, ligado, alinhado com os desejos do céu. João capítulo 6, versículo 38, Jesus diz o seguinte: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, Jesus não veio a este mundo para fazer a vontade dele. E quando ele me salvou, ele não me salvou para eu viver a minha vontade, para eu viver do jeito que eu quero, mas para viver a vontade dele, do jeito dele. É por isso que muitos de nós perecemos, porque não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus. Você não tem mais, a vida que você tem não é mais sua, é dele. A vida que eu tenho não é mais minha, é dele. E as coisas que nós devemos fazer ou fazemos, tem que estar coadunado, alinhado com aquilo que ele tem para nós e o plano que ele tem para nós. Ele está nos preparando para a eternidade. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte. Filipenses 2, 8. Embora fosse filho, ele, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Morte? Jesus foi obediente a ponto de não escolher a morte que ele queria, de não escolher o destino terreno que ele queria. Foi estabelecido por Deus, veio do céu para ele. Esse é o plano de Deus, que eu e você possamos declarar em alto e bom som. Eu não vim, eu não nasci de novo, eu não fui salvo para viver a minha vontade, mas a vontade dele. Não para viver o meu plano, mas o plano dele. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Embora fosse filho, filho de Deus, o unigênito, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. O sofrimento trouxe a Jesus o valor da obediência. Sabe, amado, a gente vive um evangelho em que parece que aqueles que nos ensinam
não nos permitem, ou dizem, Deus não te chamou para sofrer. De fato, Deus não me chamou para o sofrimento. De fato, Deus não quer que eu sofra. Mas enquanto eu estou nesse mundo, enquanto eu estou debaixo do jugo de um mundo caído, eu sofro as consequências desse mundo. Jesus também não tinha pecado nenhum, Jesus não pecou, Jesus nasceu em santidade, Jesus se tornou pecado em meu, em seu lugar. E ele veio a este mundo e ele sofreu horrores. Ele se tornou maldito em meu e em seu lugar. Ele fez tudo aquilo que ele por si mesmo não escolheu, mas o Pai escolheu para ele. Por isso ele diz, eu fui obediente até a morte e morte de cruz. Não foi uma morte que eu escolhi, não foi uma morte que eu decidi, não foi uma morte que eu estabeleci, que eu planejei. Mas o Pai planejou esse tipo de morte, fazendo de mim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que que eu, que sou filho dele, quero escolher para mim a vida que eu quero viver, e não a vida que ele quer que eu viva? Fomos chamados para fazer, não fomos chamados para fazer o que nós queremos. Fomos chamados para fazer o que Cristo quer, o que Cristo pede. E por último, está lá no capítulo de Isaías, no capítulo 43. Filhos de Deus devem viver em Cristo e através de Cristo. Eu creio que isso é o grande desafio da minha e da sua vida. Viver em Cristo e através de Cristo. Como que é isso? Como que a gente decide viver em Cristo e através de Cristo? Decidindo que a morte dele na cruz é a minha morte. E que a ressurreição dele é a minha ressurreição. De que a vida dele agora, ela é vivida através de mim. E eu não tenho o direito de viver fora do padrão que ele estabeleceu para a minha vida. Para mim, o viver é Cristo. Para você, o viver tem que ser Cristo. Para nós, o viver tem que ser Cristo. Isaías 43, 10, 12 diz assim: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. 2 Coríntios 2, 14 e o 15 diz: graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo, e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Interessante pensar que o que Ele espera de mim e de você, o que Ele anela de mim e de você, é que o nosso testemunho seja relevante na terra. É que o nosso testemunho em Cristo Jesus faça diferença na vida das pessoas, faça diferença dentro de casa. Isso não tem a ver com a minha reputação, isso tem a ver com o meu caráter em Cristo Jesus. Porque reputação Jesus também não tinha. Tanto não tinha que as pessoas difamaram ele. Não que Deus não reconhecesse a reputação dele como homem, mas para a sociedade de Jesus não tinha reputação nenhuma. Mas no caráter dele, ninguém achou nada, era inabalável. Mesmo os religiosos o mataram por inveja, o mataram por não aceitar, porque o caráter de Jesus era ilibado. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa reputação e esquecemos o nosso caráter. Paulo não tinha reputação nenhuma. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo passou fome, Paulo passou necessidade, Paulo foi desprezado, Paulo foi ignorado, Paulo foi chamado de um monte de coisa. Paulo não tinha reputação nenhuma. Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz: se quando falarem mal de você, se quando falarem alguma coisa contra você, isso for verdade, ainda que você tente contestar dizendo que não, nisso Deus está sendo glorificado. Mas quando falarem mal de você e isso for verdade, ainda que você queira dizer que não é verdade, nisso Deus está sendo glorificado, Deus está sendo envergonhado. Nós precisamos entender que se falarem mal, ou se falarem bem de nós, amados, se falarem mal, que seja uma mentira.
Mas se falarem bem, que seja uma verdade. Sabe por quê? Porque isso reflete o caráter de Deus em nós. Ele disse: vocês são minhas testemunhas. João, escrevendo na sua primeira carta, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele diz: o que desde o princípio, o que era, o que nós vimos, o que nós, com os nossos olhos, o que nós contemplamos, a glória, a manifestação, o mover, o que as nossas mãos tocaram, tudo isso nós estamos falando, porque nós testemunhamos isso. O que você pode testemunhar da sua experiência com Deus? O que você pode dizer do seu a sós com Deus, do seu dia a dia com Deus, do seu momento com Deus, desse momento tão especial seu e com Deus? O que você pode falar do Cristo vive em mim para as pessoas no seu trabalho, na faculdade, no seu dia a dia? O que você pode dizer dessa verdade a respeito do Deus da vida? Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você reflita sobre isso. Coloque-se de pé agora, por favor.